Boa noite. Com muita alegria estamos aqui na Ramo Novo, Igreja Sem Paredes, para mais um culto de louvor e adoração a Deus, e o culto tem sido uma bênção até agora. E chegamos no momento da palavra. Hoje é uma noite especial, além de ser o nosso culto de ceia do Senhor, é também o dia de celebração pelo Dia dos Pais. Nós enviamos aqui o nosso abraço a todos os pais. E hoje queremos contar uma história que está registrada no livro de Ruth, nos capítulos 1 e 2 de Ruth. Não vou ler porque é um texto muito grande, mas você pode ler depois em casa com a sua família e estudar esse texto que é belíssimo e aprender algumas coisas acompanhando aquilo que vamos ensinar hoje. Se você quiser anotar, é bem interessante, porque vamos trabalhar em cima do significado dos nomes, os nomes que vamos dar o significado de cada um deles nessa hora. Quando vivemos numa situação de dor, de sofrimento, de perda, de luto, seja em qualquer área, muitas pessoas têm a tendência de se afastar, de fugir de pessoas, por vários motivos, para não se expor, para não mostrar sua vergonha, ou até para atrair a atenção das pessoas. E muitas vezes vamos buscar soluções que achamos que são as melhores e as mais adequadas. E muitas vezes erramos. Essa história de hoje, ela tem 8 personagens bem interessantes, e se você quiser anotar, vamos lá. Há um homem chamado Elimeleque, ele é o pai dessa família, ele é o patriarca. Uma mulher chamada Noemi, que é a sua esposa, e eles têm 2 filhos, Malom e Quilion. Esses 2 mais tarde vão se casar, um com Orfa e outro com Ruth. Há um personagem que se auto-intitula Mara. Mais tarde nós vamos encontrar um homem chamado Boaz e uma criança chamada Obédia. Eles moravam em Efrata, na terra de Belém. Mas há um momento na vida deles que eles resolvem mudar-se para Moabe. Vou lhe dar já o significado desses nomes. A história deles começa num período de fome. Está registrado em Ruth 1:1 e diz o seguinte: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. E por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Peregrino. Ele sai da terra dele para um lugar onde ele é um estrangeiro. Ele sai da terra dele e ele vai ser um peregrino, e a definição de peregrino é aquele que anda em romaria, em peregrinação, ou viaja para um lugar santo de devoção. Indivíduo que faz grandes e longas viagens, é um viajante, é também alguém que pede esmolas pelas estradas. Estrangeiro. Moabe sai da sua terra e vai ser estrangeiro em Moabe. Elimeleque sai de sua terra e vai ser estrangeiro na terra de Moabe. Por esse motivo, pela fome, Elimeleque muda-se com a sua família para uma terra bem distante. Se você for ler sobre Moabe, você vai encontrar quem eram os moabitas em Gênesis 19. Esse povo, os moabitas, eles eram naturalmente inimigos dos israelitas. Uma terra que adorava vários deuses, entre eles um deus chamado Camus ou Quemos, você vai encontrar os 2 nomes na Bíblia, que é como Moloque, um deus que aceitava sacrifício de humanos em seus altares e principalmente sacrifício de crianças. Valer, se você gostar de estudar, em 1 Reis 11, você vai encontrar
essas passagens. E eu fico pensando, onde estava a cabeça de Elimeleque para se afastar da casa do pão, Belém? Primeiro significado, para ir morar numa terra estrangeira. Ele vai com sua mulher, seus 2 filhos, solteiros, jovens, e lá eles se casam com mulheres moabitas. Então, começa a haver uma mistura de sair de um Deus único para uma terra com vários deuses, com mulheres com uma cultura completamente diferente da deles. Com o passar do tempo, e na Bíblia é tudo tão rápido que a gente não tem essa noção que o tempo passou, com o passar do tempo morre o pai, morre Elimeleque, morre também Malom e Quilion, e fica a esposa, Noemi, com as 2 esposinhas, Orfa e Ruth, sozinhas, sem terem condições de cumprir aquele costume da época de que um irmão geraria descendência pelo irmão. Noemi não tinha mais filhos. Ela disse para essas moças: vão embora, vão para suas casas. Mas Orfa determina-se a ir e volta para sua casa, e Ruth, também chorando, olha para Noemi e faz uma das declarações de amor e fidelidade mais lindas que existem na Bíblia, muito usada em casamento. Mas o que eu gosto mesmo é que ela mostra uma fidelidade à sua sogra. Amiga, trata bem sua sogra. Aprende com Ruth. E ela diz assim: não insistas comigo para que eu te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, e onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei enterrada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Isso é lindo quando você pensa em casamento, né? Olha que coisa linda. Mas é uma nora para sua sogra. É aquela coisa de um amor fiel que nós precisamos aprender. Eu ainda vou fazer uma palavra só sobre isso, tá? Bem, Noemi vai então com Ruth, volta para Belém, acompanhada somente de uma nora, porque o texto diz assim que ela ouviu falar que o Senhor havia dado boas colheitas a seu povo em Belém, ajudado seu povo lá em Belém. E ela volta com Noemi. E imagina o alvoroço. Quando a gente viaja e volta de viagem, é uma festa. Quando você sai peregrinando, então, sem saber o que vai acontecer com a sua família, e volta para a sua terra, a festa é em dobro. Ainda mais mulher. E a Noemi veio com uma mocinha, nora, viúva, as 2 viúvas. Eu imagino aquela confusão, as 2 viúvas, e todo mundo, Noemi. E ela fala assim: não me chame Noemi, me chame Mara, porque eu saí daqui cheia. Amiga, se você estava cheia, por que você saiu? Mas ela diz: eu saí, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Me chame Mara, porque o meu coração está cheio de amargura, de dor, de tristeza. Porque hoje a minha tristeza questiona o Senhor. Mara, amargura. E agora eu peço que você me acompanhe nessa história com o significado de cada um dos nomes, porque me assusta um pouco. Este homem chamava-se Elimeleque, esse pai de família, que significa meu Deus é rei. Meu Deus é rei.
Isso é muito forte. Isso é muito poderoso. E ele casa-se com uma mulher chamada Noemi, que significa amável. Meu Deus é rei, casa-se com a amável, Noemi. Eles moram em Efrata, em Belém de Efrata. Efrata é terra frutífera. Belém, casa do pão. Quem aí gosta de pão? Você já pensou você morar na casa do pão? Eles moravam na casa do pão. Mas mesmo assim, os seus 2 filhos recebem nomes terríveis. Um chama-se Malô, que significa doença. O outro é Quilion, que significa definhamento. Muitas vezes, queridos, nós moramos na casa do pão, somos do Senhor e não prestamos atenção no que estamos dando para os nossos filhos. De que eles se vestem? Eles se vestem daquilo que nós damos. Hoje é dia dos pais. É muito importante que você, pai, pense. Mãe também, tá? Vamos pensar. O que eu estou dando para o meu filho? De que eles se vestem? De honra, de dignidade, de poder, de força, de autoridade, de coragem, de ousadia ou de doença, definhamento, amargura, tristeza, solidão, medos? Eles eram da casa do pão, mas eles não sabiam o que dar para os seus filhos. E eles saem para ir morar em Moabe, filho do pai. Está lá na história de Gênesis 19, a origem dos moabitas. E se casam com moças de Moabe. Um casa-se com Orfa, que significa pescoço, ou obstinação, aquela pessoa que não se dobra. E a outra significa Ruth, que significa companheira ou amiga. Teve sorte. Noemi teve sorte. Uma delas era obstinada, a outra era companheira e amiga, e é essa que a acompanha. Quando morrem esses 3 homens dessa família, aquelas 3 mulheres cobrem-se de luto, de tristeza, de dor, porque elas perdem a força e a segurança que aqueles homens lhes davam. Longe de Belém, longe da casa do pão, longe da terra frutífera, elas sentem o peso da solidão. E quando Noemi escuta que Deus lembrou-se de sua terra, lá em Belém, ela resolve voltar para lá. Mas ela não volta mais como uma mulher amável. Ela volta como uma mulher amargurada. Quero pensar com você um pouquinho sobre como tudo isso começou. Tudo isso começou quando um homem decide se afastar da casa do pão. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Belém é a casa do pão, a terra frutífera, é a igreja hoje. Não essa igreja de paredes, de tijolos, de aparelho de som, de cafezinho, não. Mas a igreja que sou eu, a igreja que é você. A igreja da adoração ao Deus vivo. A igreja que se reúne em laços de amor mesmo distante, como temos feito nesses dias. A igreja sem paredes. Essa igreja que abraça, que diz eu estou aqui, que socorre o necessitado quando é solicitado, que ora, que jejua, que busca ajuda, que parece que está mais próxima do que quando nos víamos antes. Parece que hoje estamos muito mais ligados, porque estamos sendo uma igreja, a igreja do tempo da dor, a igreja do tempo dos medos, da solidão, das palavras que tiram a esperança da gente.
Nunca fomos tão unidos como agora. E se há fome, não podemos fazer como Elimeleque. Aquele homem que era, meu Deus, é rei, mas que não se lembra disso quando há fome. E ele busca ajuda fora da igreja, fora da casa do pão. Eu louvo a Deus por cada irmão que nesses dias, em sua necessidade, tem tido a coragem de ligar para nós, os pastores, e dito: estou precisando. E a igreja tem tido condição de socorrer, porque nós somos terra frutífera. Nós somos Belém. Nós somos a casa do pão. Eu, você, aí na sua casa, é Belém. Você é terra frutífera. Você é a casa do pão. Você é aquele que alimenta. Você é aquele que tem força e poder para dar. Não se esqueça disso. Pais, homens, eu imagino que tem sido um tempo difícil para vocês, principalmente se você está desempregado ou se você está recebendo metade do seu salário. Creia, você serve a um Deus vivo. Você serve a um Deus que é o pão da vida. Ele não vai deixar nem você, nem a sua família passarem necessidade. Você precisa crer nisso e não fazer como Elimeleque fez. Ele sai para procurar alimento em outro lugar. Muitos homens e muitas mulheres, ao primeiro sinal de falta, se apegam a quem pode ajudá-los. É o parente que mais tarde vai cobrar, que vai jogar na cara. É o banco, é o agiota. E depois, quando já estão no pescoço, se lembram de buscar a Deus. Muitos estão enraivecidos porque sempre serviram a Deus, porque sempre foram bons cristãos, se afastam e vão peregrinar em outros deuses, em seitas, em outros lugares, em festas, em coisas que abençoam a sua carne, alegram a sua carne, trazem prazer para a sua carne, mas não trazem vida. Ele se sente abençoado e feliz, mas é morte. Não podemos fazer como Elimeleque, que porque faltou pão, ele foi buscar em outro lugar, buscar de outra maneira. E o que é que ele consegue? Ele consegue dor e sofrimento. Sua família se vê misturada a pessoas estranhas e a deuses estranhos, e há uma aliança com aquilo que é estrangeiro na sua casa, até que a morte chega. Não necessariamente uma morte física, porque todos nós vamos morrer um dia, mas a morte da amizade, a morte do amor, a morte do companheirismo, da solidariedade, da dignidade, a morte da paciência, a morte de servir, a morte do colocar o outro em primeiro lugar, e a amargura toma conta dos corações. Até que alguém ouve falar: Deus está abençoando na casa do pão. E essa pessoa se volta para Deus. E às vezes uma pessoa que se volta para o Senhor traz os outros para a alegria, traz os outros para o poder, para a força, porque ela vai para o lugar onde há pão. Está escrito em João 6,35. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O que acontece quando nós nos voltamos para Deus, quando nos voltamos para a igreja, quando nos voltamos para servir ao Senhor, quando nos voltamos para adorá-lo, quando voltamos as costas para outras inúmeras coisas que não são Deus?
nós encontramos poder e valentia. A casa do pão, a sermos a casa do pão, termos o pão dentro de nós, nos renova de tal maneira que nos dá poder e valentia. Em Ruth 2, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Boaz significa rapidez. Este homem vem a casar-se com Ruth, amiga, companheira, e rapidamente, Deus é rápido quando temos necessidades. Se demora é porque não é necessário. Se está demorando é porque não é necessidade, é desejo só. A necessidade é atendida e é rapidamente atendida. E essa mulher que até então não tinha filho nenhum, com este homem, que era um homem valente e poderoso, ela tem um filho chamado Obed. E Obed significa servo, adorador. Eu gosto demais dessa história. Quando nós andamos com Deus, nós encontramos valentia. O valente é aquele que não receia o perigo, que tem um espírito de luta, que é intrépido, corajoso, que tem força e que tem vigor. Também encontramos poder, grande influência, que se dispõe a grandes lutas, que possui grandes recursos. Pare de procurar onde não tem. Essa palavra, meu irmão, você é pai. Se você não é, talvez venha a ser um dia. É para você. Mas é também para você que é mãe. É também para você que é jovem, seja homem ou mulher. É para crianças e para idosos. Apegue-se ao Deus que é o pão da vida. Você terá valentia e poder. Você será capaz de fazer coisas grandiosas e maravilhosas. Em João 14, versículos 12 e 13, está escrito uma palavra que você não pode esquecer. Na verdade vos digo, isso é Jesus falando, tá? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Não está escrito, e algumas coisas que vocês pedirem. Não. Está escrito, tudo que você pedir. Mas eu pedi e Deus não me deu. É porque você não pediu certo. Você tem que pedir em nome do Filho. O nome do Filho é Jesus o Cristo. Vou dizer de novo, não é só Jesus não, tá? Jesus eu conheço alguns aqui, em Campinas. É Jesus Cristo. Para isso, você precisa acreditar que Deus é o Pai e enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer pelos meus pecados e para que todos aqueles que creiam nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quando você acredita, você pede em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, para que tudo que você pedir, Deus faça. Deus é maravilhoso. Uma palavra simples, curtinha, mas a história de um homem que pega a sua família para que ela não passe fome, ao invés de buscar em Deus, de orar, de clamar ao Senhor, pega um atalho e vai para um lugar de terra estranha e deuses estranhos e pessoas estranhas buscar comida. Aquilo que o Senhor, que é o pão da vida, tinha para lhe dar. Que a gente tenha a consciência
de que se temos o Senhor em nossas vidas, o Espírito Santo habita em nós, nós somos Belém, nós somos a casa do pão. Há pão em mim para a minha família, há pão em mim para os meus vizinhos, há pão em mim, porque eu sou cheia daquele que é o pão da vida. Pai, seja pão na vida dos seus filhos. Obede. O resultado desse casamento de Boaz e Ruth é o servo adorador. E ele está na genealogia de Jesus. Eu penso que tudo que nós passamos na vida precisa nos ensinar a sermos servos e adoradores, a sermos esses homens e mulheres que alimentarão a terra, que podem alimentar em meio a tudo isso. E enquanto todo o mundo olha desesperado, desesperançado, assustado, aflito, cheio de perguntas, você pode olhar e dizer assim: eu sou de uma terra frutífera. Eu tenho a casa do pão em mim. Eu tenho força e poder. Eu não tenho medo. E eu posso fazer coisas maiores pedindo em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e que você possa se alegrar e que seus filhos sejam poderosos na terra, porque eles foram chamados para a bênção e não para a maldição. Mas você que é pai, você que é mãe, permaneça na casa do pão, permaneça firme em Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.